Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal. E essa semana eu tô postando vídeo aqui todos os dias, então não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. E vamos pro caso de hoje. Martha Beck nasceu no dia 6 de maio de 1920 em Milton, Flórida. Filha de William e Julia Seabrook, seu pai a abandonou quando ela ainda tinha 10 anos de idade, e durante a infância ela sofreu bullying de outras crianças por estar acima do peso, aparentemente devido a um problema glandular, e além disso ela passou pela puberdade precocemente, o que fez com que ela chamasse mais atenção ainda e sofresse cada vez mais na mão das outras crianças. E segundo relatos, isso influenciou negativamente a autoestima dela e fez com que ela tivesse dificuldade nos relacionamentos ao longo da vida. Além também de mais tarde ela ter alegado que teria sido abusada pelo irmão uma vez, mas que a mãe dela teria ficado do lado dele e a culpado por isso. Ela se formou em 1942 em enfermagem, mas devido à aparência física dela, a fisionomia, ela teve dificuldades em encontrar trabalho, até que ela conseguiu um emprego como assistente de agente funerário, e ela ficou responsável por preparar os corpos das mulheres para os seus respectivos enterros. Só que, segundo relatos, isso teria deixado ela deprimida. Então, pouco tempo depois, nesse emprego, ela acabou se demitindo e se mudando para a Califórnia. E logo depois ela conseguiu um outro trabalho, agora como enfermeira em um hospital do Exército dos Estados Unidos. Segundo fontes dessa época, ela mantinha relações sexuais com homens que ela conhecia em pontos de ônibus. Só que teve uma vez que ela engravidou de um deles e ele não quis assumir a criança, ele acho que acabou se matando. E ela voltou para a Flórida, só que ela disse que o marido dela era um ex-militar que havia sido morto em combate. Ela acabou conseguindo um outro emprego em Pensacola, mas ela acabou sendo demitida no dia 31 de maio de 1994, após ser acusada de apresentar comportamento escandaloso. E em dezembro, ela acabou se casando com um motorista de ônibus chamado Alfred Beck, mas apenas 6 meses após a cerimônia, ela acabou pedindo o divórcio, já grávida do segundo filho dela. Em 1946, ela começou a trabalhar em um hospital infantil e mais tarde ela foi promovida a diretora de lá. Segundo fontes também nessa época, ela se tornou uma consumidora compulsiva de romances e filmes românticos, além também de se tornar alcoólatra. E em novembro, um conhecido dela escreveu uma carta em nome dela para um clube de encontros de Nova York, e essa carta foi respondida por um homem chamado Raymond. Então agora eu vou contextualizar para vocês quem era o Raymond. Raymond Martinez Fernandes nasceu no dia 17 de dezembro de 1914 no Havaí, filho de imigrantes espanhóis, e cresceu em Fairfield, Connecticut. O pai dele era um faz-tudo que o tratava com dureza e o obrigava a realizar trabalhos humilhantes. Segundo fontes, quando ele tinha 10 anos de idade, ele e mais 2 amigos foram pegos pela polícia depois de roubar 2 galinhas e eles foram levados para a prisão, mas a família dos outros meninos pagaram a pena deles para eles poderem sair. Apenas a família do Raymond não pagou, então ele permaneceu preso e cumpriu 2 meses de prisão. Aos 20 anos de idade, ele casou com uma jovem chamada Encarnación, eu acho que é assim que se pronuncia, com quem ele teve 4 filhos, e mais tarde ele passou a servir na Marinha Mercante Espanhola durante os anos da Segunda Guerra Mundial. E em dezembro de 1945, enquanto fazia uma viagem de navio rumo aos Estados Unidos, uma escotilha de aço caiu em cima dele e causou múltiplas fraturas na cabeça dele, o que fez com que ele precisasse ficar internado até o ano seguinte, quando ele recebeu alta, mas foi preso por tentar passar roupas roubadas pela alfândega. Ele admitiu a culpa dele, mas ele insistiu que não conseguia controlar os impulsos. Ele foi condenado a 1 ano de prisão em Tallahassee, também acho que é assim que se pronuncia, e segundo fontes, ele foi convertido pelo amigo dele de cela ao voodoo, hipnotismo e à magia negra. E em dezembro de 1946, após conseguir sua liberdade, ele se mudou para Nova York para morar com seus parentes. E nessa mesma época, ele ingressou em um clube de encontros de solteiros chamado Murder Dennis Friendly Club. E aí, no ano seguinte, ele conheceu uma mulher chamada Lucilla, que era uma cozinheira divorciada que administrava uma pensão em Nova York. Os dois então deram início a um breve relacionamento que acabou com Raymond apresentando a sua amante a ela. E no dia 8 de novembro, a Lucinda foi encontrada sem vida no quarto dela de hotel, e a causa da morte
foi identificada como um ataque cardíaco desencadeado por uma gastroenterite. Depois disso, Raymond mostrou um falso testamento para a mãe dela, onde ela supostamente, o nomeava como o único herdeiro dos bens dela. E aí, pouco tempo depois, ele leu aquela carta que teriam enviado para o clube de solteiros em nome da Martha. Então ele teria marcado com ela um encontro para antes do Natal. Os dois passaram 2 dias juntos, até que ele inventou uma desculpa para voltar para Nova York. Eu li algumas fontes que dizem que ele teria desistido dela porque ele viu que ela não tinha muito dinheiro, que ela não tinha dinheiro suficiente para ele, enfim. E ele inclusive chegou a dizer para ela que ela tinha entendido errado as intenções dele, só que ela continuou escrevendo cartas românticas para ele e até ameaçou cometer suicídio, o que fez com que ele convidasse ela para casa dele em Nova York. Mas quando ela voltou para casa, ela descobriu que havia sido demitida sem nenhuma razão, sem nenhuma causa clara. Então ela retornou para casa do Raymond, acompanhada dos 2 filhos dela. Só que quando ela chegou lá, ele disse que não aceitaria criança na casa dele. Então ela mandou os filhos dela pro Exército da Salvação. E isso meio que deixou claro para ele de até onde ela estava disposta a ir para poder permanecer ao lado dele. Mas antes disso, segundo fontes, ele teria tentado enxotá-la de lá, teria tentado expulsar ela, só que ela não quis. Ele chegou até a dizer que ele era um golpista, que ele enganava as mulheres dos clubes de encontro, só que isso não teria deixado ela com medo. Por outro lado, ela tinha aceitado essa ideia dele e também aceitado se tornar cúmplice dele, com ela mandando os filhos dela para longe, para morar em outro lugar, e aceitando essa ideia dele de aplicar golpes em mulheres. Isso realmente deixou muito claro para ele o quanto ela estava disposta a ir, a fazer, só para poder ficar do lado dele. E obviamente ele aproveitou disso. Então, por meio do clube de encontros para solteiros, ele escreveu cartas para mulheres viúvas, divorciadas ou que viviam sozinhas, e costumava se apresentar como um homem gentil e interessado em casamento. Ele conquistava a confiança das vítimas e marcava encontros presenciais. Uma das primeiras vítimas deles foi uma idosa de 66 anos de idade chamada Janet Fay, que ficou noiva do Raymond depois dele escrever para ela. E, inclusive, nessa época, ele estava usando o pseudônimo Charles Martin. E aí, depois que ele fez o pedido de casamento, ela sacou $2.500 da conta dela e os 3 se hospedaram em um apartamento em Long Island. E depois ela sacou mais $3.500. E segundo fontes, a Martha pegou os 2 na cama e ela ficou furiosa por isso. Então ela atingiu a Janet com um martelo na cabeça e depois o Raymond a estrangulou. E para se livrar do corpo, os 2 a enterraram no porão de uma casa alugada no Queens. E no mesmo dia, o Raymond recebeu uma carta de Delphine Downing, uma viúva do Michigan, que tinha uma filha de 2 anos de idade chamada Raynell. E aí os 2 passaram a morar na casa dela, até que em fevereiro, segundo fontes, a Martha teria dado alguns comprimidos para ela, alegando que eles eram abortivos. Só que na verdade se tratava de soníferos. E nisso a Raynell estava presenciando tudo o que estava acontecendo, então ela começou a chorar e o choro dela incomodou a Martha e ela decidiu estrangular a menina. Só que ela não chegou a matar ela e os 2 ficaram muito preocupados sobre como a Delphine iria reagir àquilo, acordar e ver a filha com o pescoço machucado. Então eles decidiram matar e o Raymond atirou nela. E eles ficaram 2 dias com a Raynell viva em casa, tentando decidir o que fazer com ela. Levar ela para um orfanato não era uma opção para eles, porque isso poderia despertar alguma suspeita sobre o que poderia ter acontecido com a mãe dela. Talvez até uma averiguação por parte da polícia. Então, segundo fontes, a Martha teria matado ela afogada em uma bacia, e depois disso eles enterraram o corpo dela na mesma casa lá que eles tinham enterrado o corpo da Delphine. E aí, como já tinham 2 dias que elas não apareciam, os vizinhos estavam preocupados, eles queriam saber se elas estavam bem. Então eles ligaram para a polícia e pediram para os policiais irem lá checar se estava tudo certo. E isso acabou resultando na prisão dos 2, da Martha e do Raymond. Isso porque quando as autoridades chegaram lá, eles estavam ocupando o local e usando os pertences da Delphine, o que imediatamente levantou suspeitas. E aí, durante as investigações, os investigadores acabaram descobrindo que os 2 estavam envolvidos em uma série de golpes. E enquanto essas coisas estavam acontecendo, os familiares da Janet perceberam que ela havia sumido. Então eles denunciaram o desaparecimento dela às autoridades. E enquanto as investigações aconteciam, as autoridades acabaram descobrindo que o Raymond e a Martha teriam sido as últimas pessoas a terem visto ela com vida. Mais tarde, segundo fontes, eles teriam confessado que teriam assassinado ela. E aí, como o Michigan havia abolido a pena de morte, o Estado não apresentou nenhuma acusação contra eles e eles foram extraditados para Nova York, onde cada um enfrentou uma acusação de homicídio em primeiro grau pela morte da Janet. Os 2 foram considerados culpados pelo assassinato dela e condenados à morte, à execução
Ocorreu na prisão de Sing Sing, em Nova York, no dia 8 de março de 1951, e algumas horas antes de morrer, segundo fontes, o Raymond teria escrito uma carta para Martha, onde ele dizia que gostaria de gritar para o mundo o amor que ele sentia por ela. Algo que teria deixado a Martha satisfeita. Segundo relatos, ela teria dito a uma enfermeira que morreria feliz sabendo que o Raymond a amava. E uma curiosidade é que há especulações de que eles possam ter sido responsáveis pelos assassinatos de outras 17 vítimas, mas ambos negaram, e até onde se sabe a polícia nunca conseguiu provar qualquer envolvimento deles nesses casos. O caso inspirou o filme Fugitivos, que eu já tô deixando de indicação pra vocês aqui no canal, inclusive eu já adicionei na minha lista também pra mim dar uma olhada. E eu quase esqueci de contar pra vocês uma curiosidade bem bizarra sobre esse caso, é que quando eu tava pesquisando, eu achei uma fonte que dizia que o Raymond espalhava um pó mágico nas cartas que ele mandava e também queimava incenso e realizava um tipo de ritual para poder hipnotizar a mulher que abrisse essa carta. Eu achei isso bem bizarro sobre esse caso. Eu confesso para vocês que eu nem sei se eu acredito nisso ou não. Deixa para mim aqui embaixo se vocês acreditam nisso, qual é a opinião de vocês sobre esse caso. Obrigada se vocês estão assistindo até aqui. E só lembrando também, novamente, que amanhã eu vou postar mais um vídeo aqui no canal. Vai ter vídeo até segunda-feira. Então não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para vocês não perderem nada. E se você estiver gostando, não esqueça de curtir, vai me ajudar muito. E vai indicar pro YouTube que esse vídeo tá sendo legal, que vocês estão gostando, então ele vai mandar pra outras pessoas e aí vai me ajudar muito mais. Então é isso, pessoal, só lembrando novamente que eu tô no Spotify, eu tô deixando o link aqui embaixo pra vocês. Só pra deixar avisado, eu costumo demorar um pouquinho pra postar no Spotify, porque eu já posto tudo de uma vez. Lá na plataforma demora um pouquinho pra carregar, mas assim que eu finalizar tudo, eu já tô deixando aqui o link pra vocês. Eu tô deixando também o link das minhas redes sociais pra vocês irem lá me acompanhar. E é isso, beijão. Até o próximo caso, ou melhor, até amanhã.